A Possuída. Essa é uma história assustadora sobre uma mãe que leva sua filha para passear. Quando o carro quebra em uma estrada de montanha solitária, elas têm um encontro horrível. É baseada em uma história japonesa. Uma semana atrás, eu estava dirigindo para casa e minha filha estava no carro comigo. Eu estava com pressa. Então decidi pegar um atalho que nos levou para uma estrada solitária na montanha. De repente, no meio do nada, o motor começou a engasgar e o carro parou. Quando peguei meu celular, percebi que não tinha sinal. Estávamos completamente encalhadas nas profundezas das montanhas. Eu não tinha ideia de como consertar o carro e estava escurecendo. Não havia posto de gasolina por quilômetros e a estrada não era usada com muita frequência. Ficou claro que tínhamos que passar a noite no carro e esperar que algum motorista que passasse, parasse e nos desse uma carona. O sol estava se pondo e estava começando a ficar muito frio. Um silêncio assustador desceu sobre a montanha e tudo o que eu podia ouvir era o vento forfalhando entre as árvores. Minha filha foi dormir no banco do passageiro. Fechei os olhos e estava começando a adormecer também quando ouvi um barulho estranho. Parecia uma voz. Eu não conseguia entender o que estava dizendo. A princípio, pensei que estava sonhando, mas à medida que se aproximava cada vez mais, abri os olhos e olhei em volta. Uma figura escura se aproximava do carro. Tudo o que eu podia ver era uma silhueta. Parecia um homem e parecia estar arrastando o pé. Olhei para minha filha, ela ainda estava dormindo e eu não queria acordá-la. De repente, o barulho parou. O silêncio assustador voltou. Então olhei para cima e levei o maior susto da minha vida. Eu tive que me impedir de gritar bem alto. De pé na janela do passageiro estava a figura mais horrenda que eu já vi. Ele parecia um homem, mas seu rosto estava tão torcido e contorcido que formava um rosto assustador. Ele estava terrivelmente deformado. Era como se cada pedaço de sua pele e de seu rosto estivesse sido arrancado e tudo o que restasse fosse músculos e tendões vermelhos e sangrentos. Girei a chave da ignição várias vezes e tentei ligar o carro, mas foi em vão. O motor apenas engasgou e morreu novamente. Do lado de fora da janela, o homem horrendo sacou uma faca. Ele começou a riscar a janela do carro e de repente parou. Continuei tentando ligar o carro. Lágrimas escorriam pelo meu rosto e eu estava desesperada para sair de lá. De repente, houve um estrondo e a janela do passageiro quebrou. Vidros quebrados caíram sobre minha filha. Eu gritei histericamente. O braço do homem entrou pela janela e ele abrangiu a faca me atacando. Neste momento, girei a chave novamente e o motor ganhou vida. Pisei fundo no acelerador e o carro saiu dali como um morcego do inferno. Acelerei pela estrada estreita da montanha, deixando o homem horrendo para trás. Eu não sabia para onde estávamos indo. Apenas continuei dirigindo e dirigindo, nunca ousando olhar para trás. Foi quando percebi que minha filha não havia se mexido. Quando olhei para ela, pude ver que ela estava murmurando algo para si mesma. Um calafrio percorreu minha espinha. Seu rosto estava pálido e ela estava tremendo. Eu a balancei tentando acordá-la, mas quando ela abriu os olhos, o que vi me aterrorizou.
Seus olhos estavam revirados em sua cabeça. Tudo o que eu podia ver era o branco de seus olhos. Seus dentes estavam cerrados e ela estava espumando pela boca. Seu rosto havia mudado. Ela nem parecia mais a minha filha. Continuei dirigindo e finalmente vi as luzes da cidade à frente. Chegamos a uma igreja e parei à beira da estrada. Peguei minha filha pelos braços e a carreguei para dentro da igreja e comecei a gritar por socorro. Um velho padre apareceu e perguntou o que havia de errado. Contei a ele sobre a coisa que encontrei na estrada da montanha. Ele deu uma olhada na minha filha, então arrancou dos meus braços e colocou no altar da igreja. Enquanto eu a observava, chorando e tremendo de medo, ele pegou algumas contas do rosário e segurou a pequena cruz de madeira na testa da minha filha. Então começou a recitar orações em latim. O padre nos deixou passar a noite lá. Ele colocou minha filha em uma cama extra e ficou com ela a noite toda, segurando sua mão, ungindo-a com água benta e recitando orações sobre ela. Ele colocou uma Bíblia em seu peito e uma escápula em volta do pescoço. Ele me disse que minha filha estava possuída por um demônio e ele teve que tentar realizar um exorcismo. Ele disse que se não fosse feito e minha filha ficasse assim por 49 dias, ela nunca mais se recuperaria. Ela ficaria permanentemente insana. O padre me instruiu a deixar minha filha com ele para que ele pudesse realizar os rituais necessários. Ele disse que se eu ficasse, havia uma boa chance de que o demônio pudesse me possuir também. Faz uma semana que minha filha foi possuída e o padre ainda está cuidando dela. Eu a verifico todos os dias. É como se ela não fosse mais minha filha. Ela sorri e olha para mim com os olhos indescritivelmente horríveis. Eu só quero minha filha de volta. Se você se encontrar em uma estrada de uma montanha solitária, faça o que fiz. Não pare jamais. Boa noite.